Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Hoje vamos começar a estudar o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação aqui de todos que estão conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar então com o nosso resumo. Vai aparecer alguns anexos aqui, então estou levando uma surra um pouquinho aqui porque mudou a configuração do Zoom. Eu dei uma atualizada, ele está diferente. Se eu fizer uma coisa errada aqui, vocês me desculpem. Qualquer coisa me avisa aí, tá? Então vamos começar. Primeiro estudo, na verdade, a gente vai estudar só a introdução, né? Vamos estudar um prefácio, uma introdução do Manuel Filomeno de Miranda, e esse primeiro trechinho é o Miranda falando. Então ele vai falar que é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita de um lado para outro com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Ele vai falar uns sintomas: ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade ou um momento de mágoa, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno, entre muitos outros fatores, podem levar o homem a transferir-se para outra faixa da saúde mental, alienando-se temporariamente e logo podendo retornar à posição regular, a de sanidade. Problemas de ordem emocional e psicológica conduzem a estados de distonia psíquica, distonia é um desequilíbrio, na verdade, né? Não produzindo maiores danos quando não se deixa que se enraizem ou que se constituam causa de demorado trauma. Vivendo-se numa sociedade em que as neuroses e as psicoses campeiam desenfreadas, vitimando um número cada vez maior de homens indefesos, as balizas demarcatórias dos distúrbios mentais fazem-se mais amplas. Além dos fatores que predispõem à loucura, dentre os quais situamos o karma do espírito, há a obsessão espiritual. São os sexólatras, os violentos, os exagerados, os dependentes de viciações de qualquer natureza, os pessimistas, os invejosos, os amargurados, os ciumentos, os obsidiados, que mais facilmente transpõem os limites da saúde mental. Não desejamos nos referir àqueles que são portadores de patogenias em razão de enfermidades graves, da hereditariedade, de distúrbios glandulares e orgânicos, de traumas cranianos e de sequelas de inúmeras doenças outras. Então, sim, é só para lembrar que ele sempre dá lá no primeiro livro que a gente estudou, Os Bastidores da Obsessão, ele falou bastante sobre isso e também nós vamos meio que repetir hoje os conceitos de obsessão. Você quer que ele está lembrando que existem doenças, tipo, como ele falava até aquela doença sexualmente transmissível, que ela também dá esse problema, que fala que chega à loucura, que dá para a pessoa ficar fora do desequilíbrio mental. Então, ele está falando que não é isso que ele está falando. Ele quer se deter nas psicopatogêneses espirituais, seja de natureza emocional, pelas aptidões e impulsos que procedem das reencarnações transatas. E aí eu vou lembrar vocês aquele caso aquela menina que tinha culpa, né, nos outros livros que a gente estudou. No caso, sempre a culpa, porque a pessoa começa a ficar com um problema emocional, mas ela tem isso guardado no seu espírito, né?
e aí começa a dar problema. Não é nenhuma uma obsessão né, do obsessor vindo, ou seja, se não for isso aqui, seria também pelo impositivo das obsessões infelizes, produzidas por encarnados ou por espíritos desencarnados. Também tem obsessão de encarnado, quem sabe. A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. A princípio, sutil e transparente, agrava-se em razão da tendência negativa com que o infrator dos códigos da vida a agasalha. A pessoa fica se negando, né? Dando gênese a várias enfermidades, inicialmente imaginárias, que recebe por via telepática, já aí já vê aquela ligação, né, do outro espírito para a gente, pode transformar-se em males orgânicos de consequências insuspeitadas, ao capricho do agente perseguidor, que induz a vítima que o hospeda a situações lamentáveis. Comportamentos que se modificam, assumindo posições e atitudes estranhas, exprimem constrição de mentes obsessoras sobre aqueles que lhes submetem. Há muito mais obsessão alastrando-se na Terra do que se imagina e se crê. Então, aqui nós estamos falando desse livro de 1040 anos, mais de 40, né? 42 anos atrás, um livro que já tinha muita obsessão alastrando na Terra. Você imagina agora, depois de tantos anos, como é que está o planeta, né? Que a gente pensa, esse caso de obsessão só tem como a gente classificar mesmo como obsessão coletiva, que está acontecendo em muitos praticamente o planeta inteiro. O mundo é de intercâmbio mental, vivo e pulsante, e cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas, que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele habitam. Então, continua, né, infelizmente ainda, por enquanto, o teor de vibrações negativas. Apesar disso, a vigilância do amor de Jesus atua positiva, laborando com eficiência, a fim de que se modifiquem os dolorosos quadros da atualidade, dando surgimento a uma fase nova de saúde e paz. Nesse contexto, o Espiritismo, que é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental, desempenha um papel relevante, que é o de prevenir o homem dos males que ele gera para si mesmo, e lhe cumpre evitar, como facultando-lhe os recursos para superar a problemática obsessiva, ao mesmo tempo apoiando e enriquecendo os nobres profissionais e missionários da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Nesse livro, e é o Miranda falando, né, procuramos examinar algumas técnicas obsessivas de entidades perversas, que ainda se comprazem no mal, estimulando os sentimentos e paixões inferiores, tanto quanto alguns outros métodos e terapias desobsessivas ministrados pelos mentores espirituais e demais abnegados prepostos de Jesus nesta batalha do bem contra o mal, da luz contra a treva. As páginas que irão ler desfilam vidas e criaturas que se encontravam nas fronteiras da loucura, que é o nome do livro, né? E que foram amparadas, reconduzidas ao equilíbrio, quanto outras que se vitimaram, oferecendo-nos preciosas lições. Sobretudo, destacamos o esforço e dedicação dos mensageiros do bem e da paz, na labuta infatigável de ajudar, ensinando pelo exemplo a lição da fé viva e da caridade plena. Guardando a esperança de que a sua leitura possa beneficiar alguém, agradecemos ao Senhor de todos nós pela sua caridade para conosco, tanto quanto aos espíritos amigos que nos facultaram o ensejo de estar ao seu lado, nos momentos em que se dedicaram ao socorro e à misericórdia espiritual, movimentando-se através das fronteiras dos dois mundos de vibrações para amainar a loucura que toma conta de muitos homens. Então, Miranda escreveu isso no dia 24 de fevereiro, e ele deixou, entre parênteses, um alerta que era uma quarta-feira de cinzas, de 1982. Agora eu vou colocar aqui a continuação que está no livro, que vai entrar uma psicografia. Deixa eu achar aqui. Uma psicografia do André Luiz. Engraçado, né? Quando eu estou lendo, daqui a pouco aparece esse rabiscado aqui, que eu ainda tive que ler aos pouquinhos, que começa assim, explicação. Aí, a desmontagem da obsessão é trabalho milenar sobre o tema. Acho que é isso, né? Porque eu vou lendo, depois se vocês acharem que é outra coisa. Por isso mesmo, não se atribui a um tarefeiro único
a obrigação de erradicá-la no caminho dos homens. Manuel Filomeno de Miranda é um batalhador que penetra no campo de serviço, criando novos sistemas de trabalho e novos planos de ação para que se nos extinga semelhante flagelo no mundo físico, ponto, né? Que a sua tarefa frutifique em bênção de libertação e que o Senhor a todos nos fortaleça e nos abençoe. André Luiz. Ele fez essa psicografia e eles adicionaram ao livro depois, né? Que o livro, na verdade, foi publicado em 82. Então, ele fez em maio de 82. E aí colocaram nessa, vamos falar, nessa edição aqui que tá, desse PDF. E agora eu vou voltar para o texto, tá? Então, agora começa o texto que já é o Miranda escrevendo sobre, na verdade, começa com uma orientação sobre as obsessões. Então, ele fala que ele vai tirar do livro dos Médiuns, capítulo 23, sobre a patologia das obsessões, nos seus três aspectos, a saber, simples, por fascinação e por subjugação. E aí ele entra com o texto dele, né, explicando. Obsessão simples. Aí ele vai contar como é a gente ficar alerta. O temperamento de toda criatura, ao lado das injunções que compõem o quadro da sua existência, é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. E aqui eu lembro aquela nossa discussão sobre o ego, aquela vez, né, que nós falamos. Ah, e aí, será que o ego ele resgata aqueles, né, o que tem nas outras encarnações, e aqui está acabando de confirmar. Eu já depois mandei para o grupo também um texto sobre tudo, e até uma aula sobre esse assunto, mas aqui está confirmando que nós somos um somatório dos valores que a gente tem nas várias encarnações que vão se transferindo de uma para outra. Programado, caso é temperamento, né? Eu acho, o espírito, pelo fatalismo da evolução, para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, o espírito cresce sob a claridade do amor, normalmente estimulado pelo aguilhão do sofrimento que ele propicia em razão da rebeldia como da insatisfação, que lhes são as relevantes proeminências do egoísmo. Então, sempre nosso é produto nosso mesmo, né? O que vai acontecendo, essa dor aí é por conta da nossa conta. Mas trazendo em germe a divina presença, de onde se origina, o espírito adquire, através das experiências que lhe apraz viver, os recursos para progredir, estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções que lhe são inerentes e de que não se poderá eximir por mais que lhe agrade. Quando não funcionem os estímulos para o progresso e o espírito deseja adiá-lo, imposições da própria lei ligam-no ao processo de crescimento, mediante as expiações que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas do que o martirizam. Então, a expiação vai depurar tudo e vai ajudar a eliminar essas chagas, né, morais que a gente tem. A aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de lutas e esforços que o disciplinam, condicionando-lhe os hábitos salutares através dos quais se harmoniza com a vida. Nesse processo, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas alcançadas e as por conseguir. Dínamo gerador de recursos psicofísicos, a mente é o comando do espírito que lhe utiliza da cerebração, então cérebro, vai usar o cérebro. Nas paisagens mentais, facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade. Então, antes de a gente continuar, só para lembrar que a mente está no espírito e o cérebro está no corpo físico. Então, o que ele fala aqui, que a mente vai se manifestar utilizando para a gente, está encarnado aqui, está no corpo, vai o cérebro para isso, mas quem pensa não é o cérebro, quem pensa é a mente, e ela está no espírito. Por isso que a gente vai guardando, vai levando esta mente, porque está no espírito, e ela vai lembrar de tudo, e o cérebro, quando a gente vê, até quando a gente sonha, né? Que a gente quando volta para o corpo, a gente não lembra, porque o cérebro não tem essa lembrança. A lembrança está na mente e fica guardada, como milhares, né? Milenares informações. Então aí ele fala que nas paisagens mentais,
facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, que é o que a gente falou ali, guardando, né, de encarnação em encarnação, encadeando sucessos ou fracassos que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas, neurastênicas e outras, dando gênese a enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Então, aqui também foi colocado só como observação, no livro Momentos de Renovação, a Joana de Anjos vai falar, né, psicografia do Divaldo, vai falar assim: o que pensas, vitalizas. A gente sabe que o pensamento ele forma uma energia que, como ela está falando, ele vitaliza. Quem não controla o pensamento age sem ponderação. A mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Então, por isso que a gente tem umas reações, porque a reação está na mente, então ela é automática, aí às vezes tu fala uma coisa que não queria falar, né? Você pensa uma coisa, porque aquilo ali é conforme o conteúdo emocional que nós estamos naquele momento, a mente se expressa. Parece que é até um outro ser que está dentro da gente, mas é o nosso espírito mesmo, né? Exteriorização do espírito, a mente é interceptada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação de expressão variada. Força irradiante, seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Então, sempre que está na nossa guardada, por isso que a gente às vezes reage sem entender. Bom, em face desses estados mórbidos que foi falado lá, que tinha depressivo e tudo, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, no que a pessoa desrespeita a lei de Deus, né? Abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais. São as brechas que a gente abre nas nossas chagas morais e que isso, abrindo essas brechas, que se degeneram em síndromes obsessivas. Não raro, prolongando-se até se converter em subjugações de curso irreversível. Então, como se fossem as fases da obsessão, Miranda vai colocar que primeiro vem uma recepção da ideia perturbadora. Estou vivendo no intercâmbio, permanente intercâmbio, consciente ou inconsciente. Nós todos, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participam das vivências no corpo e fora dele. Então, esse intercâmbio existe o tempo todo. Ele pode estar no corpo, fora do corpo, né? Dormindo e estar fora do corpo também, ou desencarnado. Todo mundo está em permanente intercâmbio. Aí ele vai explicar em relação à obsessão, não apenas por processos de vingança, né, de esforço pessoal, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como também por fatores de vários motivos, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Então, mais uma vez, o que você está pensando é você estar sintonizando. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando. Assaltado pelas vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência. E, porque não se ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora. Sendo aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. Então, você aceitou a indução, você já está criando aquele. Vai como se fosse na mesma hora uma ligaçãozinha, né? Forma-se um elo ali, uma linha que está te ligando para a mente daquele que está querendo te influenciar. Aí vai depender do seu programa da vontade. Como as pessoas, na maioria das vezes, estão ali o quê? Não só ociosa, indisciplinada, rebelde, viciada, também está com preguiça, então ela deixa para lá. Segunda parte que ele fala, segunda etapa, vamos dizer, aí seria o intercâmbio mental. Fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente transbordam do nosso consciente, aquele lá que está, né, guardado, transbordam as expressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com as informações atuais. Então, nós vimos isso agora recentemente nesse livro, falando da Lisandra. Não sei se vocês lembram desse pedaço. Que ela vinha com aquela, que ela também tinha essa culpa, ela vinha com isso que estava no inconsciente, e aí no texto também falava que se misturava com as informações dessa existência. Então começa a se mesclar isso aí.
Por isso que a pessoa fica, né, realmente não tem como ficar equilibrada. Ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa, que vai se assenhorando do campo sem defesa. Então mistura o que está no inconsciente, entra com as informações desse desencarnado, e aí essa parasitose que vem, né, que é aquela ligação, começa a sugar a energia do encarnado, também vai acontecer que vai entrar em desordem o organismo mesmo, físico. E aí começa a dar problema em todos os cantos por natural processo seletivo e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas, que servem de veículo e acesso ao pensamento invasor. A polivalência mental seria a misturamento de um com o outro, e às vezes tem mais outros também, né? Porque nós estamos falando sempre aqui de casos de um obsessor só, mas muitas vezes, a gente já viu, né? Também no caso anterior, o obsessor tá, mas tem um monte junto que estão todos com raiva da mesma pessoa. E aí começa essa polivalência mental. Nesses casos, o encarnado vai tender ao monoideísmo, fica com aquela ideia que vai produzir os quadros de fascinação torturante e, por fim, passando para a subjugação de difícil reversibilidade. A obsessão simples é a parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo, especialmente na Terra, que é provas e expiações, nós estamos nisso aí. Esse intercurso psíquico acontece o tempo todo, que a gente está toda hora, por isso que o Kardec fala que somos todos médicos, estamos toda hora pensando e ligando no pensamento do outro, né, encarnado, desencarnado, e fica nesse intercâmbio. Mas a gente é que tem que não sintonizar, igual sintoniza lá o radinho, né? Que antigamente sintonizava, era escutar até o lugar que você queria, entrar naquela sintonia. Se passou na sintonia, ó, não quero escutar isso, ou não quero ver isso, passa. Então, tendo em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens, estes sofrem quando sintonizando por processo normal com os outros comensais situados em faixas inferiores. Agora, se são portadores de aspirações nobilitantes, onde se fixam, absorvem maior impulso para o crescimento. Permanecendo na construção do bem, dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas procedentes das regiões inferiores. Não ficam, no entanto, ilesos à agressão temporária ou permanente, de que se liberam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica. Então, pode acontecer de ter uma agressão, né, um espírito desse atacar, coisa, mas na mesma hora ele tem objetivo, nós temos quem tem objetivo moral superior, já vai e vibra noutra sintonia e sai daquela ligação. Agora, se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade do prazer, da impiedade da preguiça, do vício da desordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida e do desequilíbrio. Tais pacientes, essas pessoas que estão nessa sintonia, se vão, quando vão para dormir, vão levando, né, antes do repouso físico, vão com as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, demorando-se e pensando aquilo e vão vitalizando. Quanto mais reflexão faz nesse assunto, como falou lá, a Joana de Anjos acabou de falar, o pensamento vitaliza. Tudo que você pensa, você vai dando vida aquilo vai ficando forte. Mas fala a foto, né? Tem até o nome da foto, esqueci agora, que agora daqui a pouco eu vou lembrar. Que vai, quando o espírito superior olha para a gente, ele fica vendo aquelas fotos ao nosso redor mostrando, vivenciando pela mente quando não encontram o meio de fluí-las fisicamente. Fica pensando naquilo, pensando. Quando se desdobram sob a ação do sono, encontram-se com os afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas, porque aí vai, é isso mesmo, vamos lá aproveitar, né? Vamos, e vai, enquanto está dormindo o corpo, está indo para um monte de lugar fazer várias coisas e vão dando campo aos estados percorridos que mais os turbam e afligem. Quando despertam, trazem a mente atribulada, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e as lições edificantes da vida. Nessa posição, a ideia oxidante fixada e a viciação estabelecida, quando você chega nesse ponto, dá-se o intercâmbio mental. Aí que fecha mesmo, a ligação fica forte. Né?
Já não se trata do pensamento que busca acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo diálogo, discutindo, analisando as questões, sem de natureza prejudicial e que, a uma pessoa sadia, causaria repulsa instintiva. Então, se vier um pensamento que vier para nós assim, tipo, para aqui, para o nosso grupo aqui, fala, vai lá, poxa, tá vendo aquele negócio da dando sopa? Pega aquele negócio ali, tipo, rouba aquele pedaço daquela gente. Não vai passar, a pessoa tem a repulsa na mesma hora, que venha dessa inspiração de algum espírito que esteja querendo. Ah, pega aquilo ali da dando sopa ali, ó. Né? A gente não aceita. Então, mas esses pacientes gostam de cultivar, mesmo sendo do subconsciente, e isso decorre a parasitologia, né, espiritual, esse parasitismo espiritual, que vai se acercando da vontade, da casa mental daquele hospedeiro. E o terceiro que ele coloca aqui são os reflexos da interferência, que surgem como efeito natural as síndromes da inquietação. Aí vão começa a dar o sintoma na pessoa. Desconfiança, estado de insegurança pessoal, enfermidade de pequena monta, os insucessos em torno do obsediado, que são as angústias, dando campo a incertezas e a mais ampla perturbação interior. E gera uma psicosfera perniciosa à própria volta, pela eliminação dos fluidos deletérios de que é vítima. Então, ele absorve a mais condensada. Então, ele já está com o espírito já sugando, né, a energia vital, já está com isso, e eles vão formando os fluidos deletérios, a pessoa vai absorvendo esse fluido mais condensado ainda. Por quê? Porque dispensa ouvir questões sadias, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo e renovar-se pela oração. Então, isso tudo vai acompanhando porque a pessoa está, né, noutra faixa, né? Ela está querendo. Conforme a constituição, com o temperamento da pessoa, que é um fator de importância, de relevante importância, então depende da pessoa, ele se torna apático, tendendo à depressão, podendo entrar na melancolia, em razão da mensagem telepática deprimente e dos clichês mentais pessimistas que vêm, que despontam do arquivo da inconsciência. As pessoas já têm aquilo nela. Lembrar sempre disso. Então, de acordo com a Constituição, já é uma pessoa que tem essa tendência, porque na inconsciência também existe, isso vai ser trazido à tona, por isso que vai surgir. E aí eles começam com as mensagens deprimentes, né? Pessimistas. A vida está mesmo ruim, por que você não se mata? E começa aquelas ideias até de suicídio e tudo. No sentido oposto, se não é para o lado deprimente, tem o que é dotado de constituição nervosa excitada, que ele vai se tornar agressivo, violento, vai ter desarmonia de atitude, ele explode por nada e depois se arrepende. E lembra do caso do Rafael no livro anterior? Era assim: ele explodia todo mundo, daqui a pouco se arrependia, porque ele era dessa constituição nervosa, agressiva, violenta. E como ele estava obsediado há muito tempo por vários obsessores, tinha aquele do jogo e tudo, né? E depois apareceu a turma daquela época antiga, mas vamos ver como é que acontece, né? Tem os obsessores antigos que estão se vingando e tem aqueles que ligam a você porque você está na mesma sintonia. Ele ia para jogar, né? Gastava o dinheiro todo, no começo do livro fala isso. E aí também tinha case ali. Aí isso vai expor a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energia, que vai danificar os sensores, condutores nervosos, né? Danifica o nosso aparelho nervoso, nosso sistema nervoso, com vários prejuízos para a organização fisiopsíquica. Nesse período, a gente percebe os estereótipos da obsessão, que se revelam as atitudes inusitadas, de repente, um comportamento ambivalente, tem hora até equilíbrio, tem hora até distúrbio, depressão, excitação, alienando a criatura. Aos hábitos salutares vai acontecendo o quê? Vão dando reações intempestivas, vão chamar de exótica. Ah, a pessoa agora ficou exótica. Não tem mais conceito de critério e valor. Vai dar lugar com coisas estranhas e formas de conduta, até paradoxais formas de conduta. A linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. A ação fluídica dos desencarnados, em razão da maleabilidade da pertinácia deles, que eles ficam ali insistindo, quando ignorantes, invejosos ou perversos, pela sua insistência, interferem no mecanismo do hospedeiro, complicando o quadro com a indução inteligente, na telepatia prejudicial, que aí vai facilitando essa simbiose com o anfitrião. Nesta fase, e antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima, e vai assumir que tem alguma coisa errada, então, antes disso, nessa fase inicial aí, que seria a obsessão simples, a terapia espírita torna-se de resultado positivo, libertador. O ideal
é a atitude nobre diante da vida, que funciona como psicoterapia preventiva e que constitui dieta para o otimismo e a paz. E aí a gente dá uma paradinha para os nossos comentários. Agora quero ver o que vocês acharam aí desse início, que também tá, né, estamos caminhando devagar. Alguma dúvida? É a gente não abrir a porta, né, Sultane? Quando a gente abre a porta, a gente deixa a critério dos irmãozinhos as influências, né? Então, não é fácil no dia a dia a gente ter esse controle o tempo inteiro, né? Mas o importante é a gente se policiar. Quando a gente perceber que está, né, agindo de forma a que possa vir a ter uma influência, por exemplo, ficar com raiva, a gente fica, né? Mas a gente passa, a coisa passa. Então, o grande problema é quando a gente fica remoendo, a gente começa com aqueles sentimentos, né, menos nobres, né? E aí a gente começa a atrair a atenção daqueles que vibram nessa vibração. Quer dizer, a gente precisa se policiar para quando isso acontecer, porque a gente não está livre disso, ninguém é santo, né? Quando isso acontecer, a gente mudar a sintonia. Então, a gente se conectar com o alto, a gente rezar, a gente pedir paciência, né? E tentar, né? Modificar essa vibração para evitar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente observa muita gente que não tem esse cuidado, né? Por falta mesmo de uma religiosidade, né? Então passa a vida agindo como se tudo tá tudo certo, não vai acontecer nada e vive. Eu conheço gente crônica de mau humor crônico que você não consegue entender por que que a pessoa é assim, mas de tanto ela ser mal-humorada, ela permanece nessa condição porque ela já está ali com a porta aberta, então ela não vai ver que ela precisa sair daquela sintonia, ela não vai ver que ela precisa rezar, não vai numa igreja, não vai num centro espírita, não faz uma leitura, como você falou, né? Então você acaba ficando naquela coisa crônica, né? Horrorosa, que é o exemplo que eu estou dando do mau humor, né? Imagina, as pessoas nem gostam mais de chegar perto de você, de tanto que você pessimista e tal. Então a gente tem que ter tem que ficar ligado, né? A gente tem que ficar ligado, porque o mundo atual, o mundo material, é um mundo suscetível demais. A gente está convivendo com várias vibrações, né? Não tem uma vibração única na Terra, né? Então a gente precisa, e é por isso que a gente está aqui, que é para a gente aprender, né? Lidando com as dificuldades, mas a gente precisa realmente dessa sintonia com o alto. E a gente só não precisa ser no centro espírita, pode ser na igreja evangélica, no católico, desde que a gente esteja conectado com o alto, né? Conheço muitas pessoas também, né? A gente vê, a gente sabe dos mal-humorados na rua o tempo todo, mas a gente também conhece pessoas que têm esse cuidado consigo, né? Esse cuidado com o seu espírito, né? De se manter em paz, dentro do possível, porque não é fácil, né? A gente está na rua, vai para a fila do banco, vai para a fila de uma repartição, a gente tem que conviver com o chefe difícil, então tudo é teste para a gente, né? E o cuidado, todo cuidado é pouco, né? Eu detesto e todos são nossos professores, né? Todos que aparecem na nossa vida são os nossos personagens de espírito. Como é que ela fala? Espírito personal que vai poder te treinar a parte do espírito. Vou comentar aqui que a Sandra colocou, a Sandra Pereira colocou. Pereira ou Ferreira, eu não sei. Que a doença que eu queria falar aquela hora era a sífilis, isso mesmo. A sífilis vai, chega a pessoa ficar com esses estados e vai parecer que está transtorno, né? Da psiquiátrica, a pessoa que fala que até eles dizem, né? Que hoje em dia ninguém tem tanto problema, que tem remédio, né? Mas nessa época, antigamente, tinha e chegava a pessoa chegar a diagnosticar até como está ficando louca, né? Agora, em relação ao que a Carla falou ali, nós temos então uma prevenção, né?
Vou dar a palavra para você já já. Temos a prevenção de que é? Uma terapia preventiva. E aí, como você comentou, não precisa ser só pelo espiritismo, que ele bota aqui bem claro. Se a pessoa que vai fazer um debate sadio, participando de convívios amenos, significa a pessoa lidar com grupos pode ser a gente sair, passear, brincar com os amigos, mas que seja uma situação que não é um grupo que gosta de fazer uma coisa, vamos dizer, que não seja tão edificante aqui. Convívio ameno, ler páginas edificantes. Ler, ver, ouvir, então por aí vai entrar tudo que você possa participar. Escutar, ver um filme, ler um livro, escutar uma rádio e pronto. Palestra, auxiliar o próximo, que é a hora que a gente trabalha, tem que trabalhar no bem, em qualquer coisa. Tem pessoas, amigas minhas, que trabalham com a igreja católica, fazem esse trabalho também com bebês, né? E aí junta lá, faz enxoval e vão lá e entregam, e as pessoas vão na igreja, a igreja é, receber. Então, assim, também esse movimento, né? Movimento social. E renovar-se pela oração. Não está falando que seja só. Agora, acrescentando, a doutrina espírita tem uma grande diferença em conversar com esses irmãos. Você vai receber o passe para se melhorar, passe magnético, né? Você faz o evangelho no lar em casa, deixa sua aguinha, também você tem sua água ali frutificada. Alguns centros ainda têm água frutificada, porque muitos, depois da pandemia, pararam de ter. E aí, isso é preventivo. Ah, e vigiar, nós estamos com algum problema qualquer, sim, mas a situação é que a gente tem como já está se precavendo, estamos nos prevenindo. Não vai pegar, a gente vai, porque até a antes falou, né, que vai de qualquer maneira, a pessoa não vai ficar livre, não. Aqui, tem uma hora que fala isso aqui. Mas, de qualquer maneira, você se refaz logo, porque aí você começa a ter repulsa para aquelas ideias, para aquelas coisas, né? Vamos lá, quem estava falando, queria falar primeiro, Sandra Pereira, pode falar. O meu comentário é só técnico. Na realidade, a sífilis ela continua aí, principalmente com as pessoas de baixa renda. Então, eu tive a oportunidade, fazendo uma especialização com a terceira idade, de encontrar pessoas, né, jovens, né, porque eu estava no grupo apenas por causa da degeneração do cérebro, né, que a sífilis traz quando não tratada. Então, ela ainda é, infelizmente, né, uma doença que está ainda bastante evidente, principalmente porque as pessoas com menos meios de assim, mais humildes, né, com menos condição financeira, elas não pensam em certas coisas, né, e não se previnem com certas coisas. Então, fica, né, isso continua. A gente precisa ter muito cuidado. A gente não sabe quem é que tem, quem é que não tem. Então, é bom, né, sempre ter cuidado com essas coisas. Também é mais um descuido, né? Porque mais do que a televisão, todo mundo tem televisão, todo mundo, mas mais que a televisão ficar falando para usar camisinha aí. Agora nós vamos ver, esse livro é o livro do carnaval, é o livro famoso que Bezerra de Menezes vai contar sobre o que acontece no carnaval. E eles vão comentar nesse livro que, inclusive, estava sendo tão um negócio tão, né, fora do equilíbrio, até o governo ficava distribuindo, fica distribuindo. Acho que eles comentam nesse livro mesmo, distribuindo as camisinhas. Então, assim, é uma coisa muito comum, é mais que a pessoa realmente não quer fazer aquilo, porque acha que não precisa, como você falou, não se importa, mas também é vamos dizer, um ato de rebeldia ali, porque é ignorância, mas com rebeldia, porque sabe que não pode, né? E eles se furtam a isso, que todo mundo vê televisão e todo mundo já escutou falar na vida que precisa usar camisinha para não ter doenças transmissíveis. E essa doença ainda é possível, né? Como você falou, vai degenerar o cérebro, é isso mesmo que você me lembrou, e vai causar esses problemas. Sandra Ferreira quer falar? Tu subiu aqui no quadro. Se quer falar, aproveita e fale. Eu estava me lembrando aqui sobre a fala aí da Carla, né, que ela falou sobre a questão da gente se policiar. Eu tenho um probleminha com essa palavra, né, policiar, por vários motivos diferentes, né? Mas é porque o policiar me parece uma coisa meio de repressão, né? E
eu prefiro falar observar, né? Porque acho que é mais interessante, né? Você observa. O policial dá uma conotação, né, para a gente aqui, né, nós brasileiros, uma coisa de um pouco de repressão. E eu acho que a repressão, se for o caso, né, você reprimir, não é uma boa nessas questões, né? Você o melhor mesmo é observar, mas eu sei que ela não falou nesse sentido. E aí até me lembrou, né, um período da minha vida que eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu estudei muito astrologia, né? Então, fui, fui uma astróloga não, assim, profissionalmente praticante. Praticava, mas não profissionalmente. E teve um período da minha vida, né, que eu já conhecia o espiritismo, até cheguei ao espiritismo por conta da astrologia, é, mas nessa época eu não estava frequentando, né? E eu estava num período em que eu sabia que eu estava em contato com o que representa, né, na astrologia, representa, em parte, o lado negro da força, né, as trevas, né? Mas não representa só isso, mas representa muito fortemente isso. E eu sabia disso, que eu estava assim com aspectos muito fortes. E aí meio que fiz um acordo comigo, deixei rolar na minha mente os pensamentos, conscientemente. Eu sabia que eu nunca faria nada do que rolava na minha mente, mas eu deixei para mim, né, o que eu entendi para mim é que eu estaria extravasando aquela energia e seria melhor do que reprimir, porque reprimir poderia me causar problemas psicológicos. Então eu deixava rolar, a minha mente rolava coisas assim, muitas vezes reprováveis, mas era só na minha mente, e deixei rolar. Foi um período, não foi muito grande, também não sei dizer quanto tempo foi, mas foi uma coisa que eu conscientemente me permitia, porque eu achava que eu não tinha como impedir aquilo, nem reprimir. E realmente passou. É, e hoje em dia, eu, com o conhecimento do Espiritismo, eu não sei se eu mudaria de atitude, porque eu acho que não foi ruim, mas eu ia ficar mais preocupada porque eu Ia ficar iria mais ficar atento. pensando se aquilo Hum. não seria interferências, né? Ou que poderiam atrair, aqueles pensamentos poderiam atrair, né, interferências, né? Mas na época meu conhecimento era bem raso mesmo. Mas foi uma atitude que eu fiz, assim, eu não reprimi, eu deixei, assim, porque eu achava que a repressão poderia me causar mais problemas. Então, eu observava, mas não deixava correr frouxo, assim, eu estava de olho, prestando atenção no que estava acontecendo, mas não me identificava com aquilo, como se fosse um rio passando na minha mente. Eu não, eu não entrava nele, eu não deixava ele me levar, Tá mas eu certo. sabia que ele estava acontecendo ali. E acabou Isso é uma passando técnica, com o você sabia? tempo, né? Você está descrevendo uma Ah, técnica, você está descrevendo, inclusive, uma técnica da psicologia, que eu não sei se você está ligado, que eu conheço essa técnica pelo psicólogo que a gente conhece, que a gente está sempre trabalhando com ele, mas é uma técnica que dá certo para algumas pessoas, né? No seu caso, ainda bem, né? Que você conseguiu sair com suavidade, né? E aí, no caso de reprimir, realmente, falam que a gente não tem que ficar reprimindo. Você tem que trabalhar isso para transmutar, modificar aquele sentimento em outro, né? E no caso da palavra policial também, eu já aprendi que realmente não, o policial que a Carla quis dizer, então, realmente assim, a gente acaba falando e um vício de linguagem, porque não é policial para repreender, né? é Por causa do tomar Brasil. conta, né? É, Tomar conta do que está então acontecendo, vai né? virar o vigiar, né, gente? É o vigiar É, e orar, é eu vigiar acho que o é o vigiar pensamento sempre. sempre, é o Vigiar vigiar sempre.
É policiar, é fazer, não sei o quê, mas é o vigiar. É você teve um pensamento, opa, vigia esse pensamento, vê se ele vai continuar, porque se virar uma monoideia, um pensamento fixo, a gente já sabe que é um ponto básico aí para uma obsessão. Então, tudo é a gente vigiar. O pensamento não é vigiar, a gente fala assim, não é vigiar a vida dos outros, nem vigiar a natureza. É você vigiar o que vai na sua mente. O vigiar é O vigiar. que ajuda a isso, né, Su, é o autoconhecimento também, né? Porque vai Exatamente. te, E aí, te leva a fundo a melhorar profundamente você mesmo, né? E você se exatamente. modifica, E né? só Se assim. modifica e principalmente modifica suas atitudes, né? Porque aí eu acho que com a espiritualidade e com o autoconhecimento te ajuda a crescer, te ajuda a evoluir. Com certeza. Muito, muito mesmo. Porque eu lembro que É isso. antes disso tudo, eu atendo o público e era bateu, levou, entendeu? Hoje em dia, não, pode chegar e falar o que quiser, e eu cruzo meus braços, fico escutando, sabe, com o rosto mais sério possível. Minha vontade de vez em quando até é rir, mas eu fico escutando. Aí depois acabou, assim, Tá eu posso lhe vendo? ajudar em alguma coisa? É, Já está sinceramente é assim. evoluindo, já está É, evoluindo. porque Tá a gente certo. aprende, tem que aprender, né, Su? Com certeza. Alguma coisa a gente tem que aprender. Deixa eu Tem que contar ir aqui meu pra, texto, né? senão não vai dar tempo. Porque ainda tem um textinho que eu quero ver para a gente terminar, para o próximo encontro a gente entrar no primeiro capítulo. Então, agora, aqui, não é esse não. Eu vou ter que botar para vocês, eu expliquei antes, mas na verdade vou ter que falar de novo agora aqui. Não, no PDF que eu passei, tem um buraco no PDF. Falta essa parte aqui que eu vou ler agora do livro, que eu tinha que tirar uma foto do meu livro, daqueles bem velhinhos, e aí eu vou ler para vocês essa página que fala da obsessão por fascinação, que também não está no PDF que eu passei para vocês, porque eu sempre recorto lá o que está, né, copio do PDF, passo para o Word para trabalhar no resumo. Então, aqui, gente, vou ter que falar por aqui mesmo, meio tortinho, aí vamos traduzindo aí, que vai, o Miranda vai falar, obsessão por fascinação. Então, depois que se estabelece esses liames da comunicação, forma essa sintonia aí, né? Esse processo continua, está saindo da simples, passando para a fascinação. No sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo no daquele que está hospedando, que chama desse nome aí que nem existe mais, no receptor, vamos dizer. Que a partir daí, ele vai compartilhar, vai dividir as suas ideias com aquelas que estão chegando, que são insufladas. À medida que o campo mental da vítima cede área, ele vai assimilar essa mente, né? Ela assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Está cada vez aprofundando mais. Nesse intervalo aí, a pessoa perde a noção do ridículo e das medidas habituais que caracterizam o discernimento. Então, também perde o discernimento. E vai acatando sugestões que incorpora, aceitando inspirações como diretrizes, que para todo mundo está na cara que é um disparate, e mais que para ela é perfeitamente lógica. Porque os obsessores conhecem as imperfeições morais, o caráter e a conduta daqueles que estão perturbando, esses espíritos inspiram as ideias impõem as ideias absurdas com que querem isolar o paciente. De quem? Dos recursos e das pessoas que os podem auxiliar. Então, essas pessoas vão se tornando de uma maneira que ninguém consegue chegar. Nenhuma pessoa, nenhum parente, nenhuma mãe, às vezes, chega perto de uma filha para falar, porque ela consegue fazer essas. Eles, né, vão insuflando e a pessoa vai se afastando, não quer mais aquele contato e fica difícil você ter auxiliar. Não, ele não quer, não deixa você ter auxílio, né? Insuflando-lhe o orgulho de missões especiais, ou orgulho de qualquer maneira, a pessoa se acha maravilhosa, tudo dela está ótimo, né? Aquilo ali não tem nada acontecendo com ela. E aí eles até se põem numa humildade, né? Diz que até é humilde, mas se acham humildes, se revoltam quando alguém desmascara falando que aquilo ali não é correto, e aí se acham reformadores, capazes de mudar a estrutura da vida, nesse em relação à parte, né, de presunção, e geralmente a gente vê muito dessa fascinação, às vezes naquele livrinho que a gente conhece, né? Aconteceu na casa espírita, e em toda casa espírita tem um fascinado ali para a gente ver direitinho a pessoa achando que os outros estão todos errados e ele é o único que está certo. Então, enquanto ele se penetra nesse pandemônio da fascinação, vai se tornando fácil presa. Vão se desconectando das últimas defesas e vai arriando a lógica. A pessoa perde a lógica, né? Pensamento, raciocínio, dando oportunidade à incidência mais complexa da turbação mental.
bem se pode depender das dificuldades que o problema sugere e impõe, por não se poder contar com o auxílio do obsesso. Essa pessoa, se ela não admite que ela tem nada, então não tem como você contar. Ela não vai querer rezar, não vai querer fazer, nem local nenhum, que seja no centro espírita, não quer fazer nada, não quer escutar uma palestra, não quer ler um livro, ela está se achando que tudo que ela está fazendo está ótimo. Em toda obsessão, e como em qualquer sofrimento, está sempre em pauta o recurso débito e crédito do indivíduo. Certamente que a disposição desse em revista muito contribuirá e decisivamente para o resultado do tentame liberativo ou afligente, conforme o empenho que coloque. Como na maioria eles não querem se empenhar, então a gente já fica, como ele falou, que dificuldade que vai ser esse trabalho. E agora vamos continuar o que está no livro, que aí aquela parte ele toda não saiu. Aqui, no caso, ele continua falando que a dor resulta do desrespeito à ordem estabelecida, quanto o ódio é fruto do egoísmo e do personalismo magoado. Uma frase que a gente escuta toda hora. Ninguém é programado para nascer para fazer o mal. Matar ninguém, ser uma pessoa que vai destruir um lugar, não está programado para o sofrimento, nem a ociosidade ou o mal. Sem os recursos defensivos, o homem tomba na agressão que o sitia. No caso, se a pessoa não tem nada, está fazendo nada para se melhorar, vai tombar nessa agressão. Os esforços que ele empreende, a par das ações que executa, constituem-lhe couraça contra o mal. Conquistas para alçá-lo às faixas vibratórias próprias que o defendem e liberam. A fascinação, por isso mesmo, decorre da indolência moral e mental do paciente e do exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Eles entram lá, sabe tudo que está dentro daquele espírito ali, daquela chaga, daquele, no inconsciente, vão fazendo aquilo ficar cada vez mais forte. Quem é orgulhoso fica muito mais, se acha o máximo, vaidoso, coisa e tal. Quem é egoísta, cada vez fica mais. Eles vão trazendo, vão botando para fora tudo, as unhas, né, para fora. Em consequência, essas tentativas para a libertação se apresentam mais complexas, exigindo abnegação, esforço e assistência contínua, que na grande maioria das vezes não vai ter, porque ele não só vai se sentir que ele não tem nada, e dirá tal como esse obsessor. Na obsessão por subjugação, que é aquela mais profunda, né, continuando o processo, aí ele fala, em cada caso de alienação obsessiva, encontram-se razões que caracterizam o processo. Em razão disso, apesar da origem serem as faltas morais do enfermo e o agente, a entidade desencarnada, que aqui no caso da subjugação, ele está falando especificamente de uma entidade desencarnada, tá? Que vai atingir a pessoa, porque aí já está subjugando, e é uma obsessão mais profunda, né? Então, essa origem é a falta moral e esse agente, essa entidade desencarnada, as causas predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada pessoa. Lógico, cada pessoa vai ter lá seus atenuantes e agravantes, né? A terapêutica, embora seja sempre a mesma, genericamente, os resultados variam segundo os pacientes, segundo as suas fichas kármicas. O Miranda gosta de falar em karma, né? Kármica, assim, ele usa muito isso, e aí não tem essas, vamos dizer, a pureza, não sei o quê, ele usa isso, é o modo dele escrever, e a gente também aqui acompanha o raciocínio dele, que seria tudo que você já tem de história nas suas, né, do seu espírito ali. Então, de acordo com isso, e os esforços que empreendem para destrinçarem a trama em que se envolve. Então, o resultado vai depender disso, né? No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. E aí eu lembro mais do caso do primeiro livro, né? Não, do primeiro não, dos grandes partidos, né? Aquele da menina que, de repente, na festa de 15 anos, já estou confundindo o livro todo aqui, ela vai, então ela entrou num processo de subjugação, lembra? Então, que vai perdendo contato pessoal e aí o invasor vai sumindo a governança e deixando a pessoa realmente, geralmente fica de cama, né? Porque fica muito mal. É mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente. Então, quando o espírito é daqueles espíritos vingativos, mas que é inteligente, que tem técnica e tem, né, muito inteligente, é lúcido e tudo, aí fica muito mais grave. Ele vai se assenhoreando dos centros cerebrais com a imposição de uma deliberação bem concentrada nos intentos que persegue.
Ele quer, às vezes, que a pessoa vai morrendo aos pouquinhos, ou quer que ela vai sofrendo, jogando terror, como mostrou nesse livro anterior, agora que a gente trabalhou dos tramas do destino, que ele vai fazendo que a pessoa já, ao pouco, cada vez mais se aterrorizando, e ele não queria que morresse logo. Então, cada um vai de um jeito, eles vão manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Assim, a subjugação pode ser física, psíquica e, simultaneamente, fisiopsíquica. A física não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Tem um caso que o Kardec conta de um cara sem mais nem menos, ele ajoelhava em frente às mulheres e pedia em casamento. Esse era o exemplo que ele dá da subjugação, seria essa física. Que a pessoa não tem, ela está lúcida, mas a ação é diretamente no centro motor. Então fazia ele se ajoelhar, aí ele acabava falando uma coisa ou outra, e aí era um dos exemplos que eu estou lembrando aqui agora. No caso da física, podem romper enfermidades orgânicas por se criar, a subjugação física, tá? Por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias. Então, o corpo já vai ficando mais fraco, aí você diminui a sua imunidade e aí se contamina fácil por vírus e bactérias. Ou mesmo sob a vigorosa continuação fluídica daquele que está, né? Daquele que está ali obsediando, que vai dilacerando os tecidos fisiológicos e perturbando o metabolismo geral, com singulares prejuízos físicos. Nós vimos isso tudo aí no caso da Lisandra, no caso daquela menina da Esther, né? Então, tudo teve esses exemplos já. Esse caso aqui, o Miranda está meio que dando uma geral. Agora, já na subjugação psíquica, o paciente é dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez, o que não afeta o espírito encarnado propriamente dito, que vai experimentar essa injunção penosa por onde ele vai purgar a irresponsabilidade dos delitos passados. Então ele perde temporária ou definitivamente, durante a sua atual reencarnação, a área da consciência. O espírito, gente, ele vai estar sempre ali, né? Nunca vai para trás, não vai retroagir, mas o que acontece? Nesse momento, ele está ali desnorteado, perde a consciência, né, temporária definitivamente, em alguns momentos, coisa e tal, só que o espírito está ali. E aí, no caso, se ele, como foi o caso da Lisandra agora, lembra que ela acabou de desencarnar e ela já tinha melhorado algumas coisas também, ela foi, né, se modificando. Mas no caso, só por passar por uma obsessão, uma subjugação, ele vai purgando, o espírito purga isso, né? Ele vai estar como se fosse mesmo purgando, e vai tirando aquilo ali do próprio perispírito e purgando os delitos passados. Não, que não, a pessoa não se livra, não pode, no caso dessa subjugação psíquica, ele não pode nem se lhe expressar livremente. Um contínuo aturdimento o toma, a visão, a audição, com os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e espiritual. E a mistura todo o pensamento junto com o obsessor, né? O espírito encarnado movimenta-se no labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando, aterrando com ameaças cruéis, em parasitose firme na desconcertada casa mental. Isso aí está tudinho falando sobre o último caso da própria Lisandra, né? Por fim, ele se assenhoreia, e por fim, no caso, que seria o físico com o psíquico, ele se assenhorando simultaneamente o centro de comando motor, ele domina fisicamente a vítima, que fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades sem nome. A pessoa, inclusive, pode fazer até algumas besteiras, que ele coloca aqui, atrocidades sem nome. Então, nos processos obsessivos, estão em curso na lei as pessoas que constituem. Nesse processo sempre estão. A lei de Deus vai incluir quem? As pessoas que constituem o grupo familiar e o social do paciente. Esses que estão incluídos, eles já têm aquele vínculo. Então, não estão ali à toa, nem o que está enfermo, nem os que estão no grupo familiar e social. Às vezes é amigo de trabalho, né? Nós vimos lá que tinham também aqueles que iam ajudar, como apareceu o Cândido, apareceu o doutor lá, Armando, daquela história que passou. Então, sempre estão situados aí por necessidade evolutiva, esses, né? Que estão junto ali, sofrendo com aquela pessoa, e de resgate para todos. Não se podem evadir a responsabilidade os que foram cúmplices,
ou coautores dos delitos. Foi o caso do pai da Lisandra, Rafael, né? Que estavam eles dois juntos, nenhum dos dois estava bem. Também, aí no caso, a mãe e a tia que estavam ajudando, já eram uns que vinham para. Mas também tinha uma história antiga, né? Então, quando esses infratores mais comprometidos são alcançados pela incontestável justiça, porque se os benfeitores permitem que haja aquele espírito que está fazendo isso, mas por que não tira e não afasta? Não, não é assim que funciona. Somos todos filhos de Deus. Como é que você vai afastar um que já tá, que foi sofrido na outra existência, né? Nós temos que mostrar para ele, vai falar que agora na terapia do obsessivo, que ele também tem que se melhorar, tinha que perdoar, coisa e tal. Nós já vimos isso. Então é o que ele coloca aqui. Reunidos ou religados pelo parentesco sanguíneo ou através de conjunturas da afetividade, da afinidade, formam-se os grupos onde são alcançados pelos recursos reeducativos no tentame do progresso. O que é tentame? Quer dizer, na hora que passa o PDF para cá, parece um monte de coisa. A cruz da obsessão é peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. Vou dar uma agitadinha aqui, porque ele é tão com um textinho aqui, a gente comentou muito. A gente vai para da terapia subsessiva, né? Que são vários recursos terapêuticos. O agente é um ser que pensa e age movido por uma razão que para ele é justa, o obsessor ali, para ele é uma razão justa. Então, qualquer movimento de honestidade, enredo de honestidade para a própria pessoa, torna-se inútil, porque aumenta a hostilidade e a tenacidade do perseguidor. Tem obsessor que fica com mais raiva ainda quando você vai ajudando, ou se a pessoa quer se melhorar, né? E lembra que a gente já falou isso também. Então, o principal trabalho tem que ser aquele de concentrar as atenções no enfermo desencarnado, tratando com bondade e respeito, mesmo que não esteja de acordo com o que ele faz. Então, o primeiro passo definitivo é conquistar esse agente infeliz para uma renovação, conversar com ele, né? Perdoar, aquela história. Porque toda ação má procede sempre de quem não está bem. Então, ele é enfermo, ele está doente, a gente tem que lembrar sempre disso. Ah, ele está com ódio, já está bem, mas ele está com ódio porque ele não está bem. Então, tem que, na hora, e aqui está comentando como seriam as terapias obsessivas, não, no caso da reunião, né? Conversando, evitar a discussão inoperante, se imbuir de uma habilidade real, que você vai mostrar o interesse amoroso pelo bem-estar do outro. Então a gente vê isso nessas conversas. Miranda, do quem vai lá, o benfeitor daqueles capítulos que a gente leu, né, na Testa, aqueles outros todos, que eles vão mostrando que é por um interesse amoroso, meu irmão, nós queremos te ajudar, é sempre assim. Que vai terminar envolvendo ele em onda de confiança, harmonia, que ele vai se beneficiando, lembra que vai mudando a vibração, e ele mesmo vai ficando mais calmo, vai ficando com sono às vezes, né? Vai mudando de atitude, né? Desse propósito que ele está, e simultaneamente, ao mesmo tempo que está fazendo isso com o desencarnado, tem que, com o paciente, que é o encarnado, se educar à luz do evangelho, insistir que ele vá se transformando moralmente, né? Criar em torno dele condições psíquicas harmônicas para ele se refazer emocionalmente, no caso, quando está muito afetado, é mais difícil, né? Atrair essa pessoa para ações dignificantes e beneficência, então levar, vamos fazer um trabalho, vai fazer com que ele traga para ele simpatias e vibrações positivas. E simpatias tanto do encarnado quanto dos benfeitores espirituais, que vão ajudar a se fortalecer e vão mudar esse campo psíquico, essa psicosfera ao redor. Estimular o hábito da oração e da leitura edificante, para aquele irmão que, quando ele está aberto, ele vai começar a ler, né? A gente lembra que no livro anterior o Rafael não queria pegar no Evangelho, ficou anos sem pegar no Evangelho, não leu. Né? Mostra ali que ele passou vários anos e depois que ele conseguiu ler o Evangelho e ficar ali com o Cândido. Então depende, a pessoa, quando ela está envolvida, cada um tem o seu momento, né? É o que ele fala, que a gente estimula, continua estimulando. Ao mesmo tempo, trabalhar o caráter, para que ele fique mais malhável, para que mais no bem, vamos agir mais no bem, não ficar no vício, seja qual vício for, né? As mentes viciosas encharcam-se de vibrações e parasitas extravagantes, dementadas pelo desdobrar dos excessos perniciosos. Portanto, a gente também acrescenta a ação dos recursos fluídicos, que seria o passe, água magnetizada, a oração intercessória, que vão vitalizar os núcleos geradores de força. E com isso, eles vão ter condições de ter o poder de desconectar os plugs das matrizes. Você começa a desligar essa pessoa, tira da tomada essas pessoas com aqueles irmãos que estão ali até atacando ele, né? De modo que esse endividado se reabilite perante a consciência cósmica. A consciência dele também é cósmica, né?
Não ocorre, não existe milagres. O acontecimento que a pessoa fala, de repente mudou. Às vezes acontece isso, mas parece que é o resultado. Isso foi de repente, não é. Foi uma ação muito bem programada, cujos efeitos são registrados e as causas ninguém, geralmente, às vezes, nem consegue conhecer, né? Depende, ele vai trabalhando numa desobsessão e nem sabe por que aconteceu, mas foi uma ação programada com os benfeitores muito bem. Toda pessoa que deseja contribuir na esfera do socorro desobsessivo, que não se descuide da conduta íntima, nem das suas ligações com o plano espiritual superior, de onde fluem os recursos unificadores salutares para os cometimentos do amor. Então, Miranda termina dizendo que Jesus, recordando Jesus, diante dos obsiados e obsessores, recordando ele, busquemos a sua ajuda e inspiração na condição elevada que ele ocupa como Senhor dos Espíritos. Trazer alguns comentários assim rápidos que ela trouxe, que a Jussara trouxe na live, vai mostrar que a gente, em relação à história do pensamento, né? Que Buda falava: o que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. E o que você imagina, você cria. Então, essa é a grande função do pensamento. André Luiz fala que é fundamental aprender a proteger nossos próprios pensamentos. Nós pensamos e, consequentemente, materializamos o objeto idealizado. Isso acontece. Imaginar é criar. Se nos mantemos nas mais baixas esferas da existência humana, aqueles que ainda estão viajando nas fronteiras dos instintos mais baixos nos procuram, atraídos pelos nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos que lhes são peculiares. É aquela história, eles absorvem e jogam, vai ficar nesse ciclo aqui fechado, né? É fundamental aprendermos a limpar nossa mente e exercitar nossos pensamentos no bem. Aí, olha o exercício aqui. Aí botou o cérebro, né? Porque não é a mente, mas tudo bem. Isso aqui já foi falado ali, não vou ler de novo. A pessoa tem que ir no trabalho obsessivo. Não existe esse trabalho sem reajustar a emoção, da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Seu livro Paz e Renovação, de André Luiz. E no enfermo, a mesma história, ver a atenção com bondade, estimular ele uma renovação, não ficar discutindo e uma discussão no operante envolvendo ele em ondas de confiança e harmonia e fazer beneficiar ele para que ele mude de atitude em relação a esse propósito, essa raiva, esse ódio, né? Os espíritas que se dedicam a essa tarefa de desobsessão, que ele fala ali, têm que ter um conhecimento mais profundo sobre os estudos espirituais, esses estudos e suas diferentes manifestações, de modo a que não prejudique quem procura, né? Continuar, a pessoa está indo ao médico, né? Fala, não, vem só receber, ministrar o passe que você recebe, coisa e tal. Nunca pode deixar o médico de lado. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estamos trabalhando pela própria libertação. E aí vem o livro aqui, esse aqui, gente, importante que a gente faça o nosso processo, observar no particular, e aqui é o livro do Paz e Renovação de André Luiz, ele vai dar o decálogo para a gente guardar aqui para a gente, né? Como se fosse uma prevenção da desobsessão. Primeiro, não permita que o ressentimento ou azedume lhe penetre no coração. Segundo, abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Quarto, habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. 5. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. 6. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. 7. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. 8. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. 9. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais forem as circunstâncias. E último, esqueçamos-nos para servir. A finalidade maior do Espiritismo é auxiliar o progresso moral da humanidade. Terminamos os comentários. Sobra ainda 15 minutinhos para a gente fazer os comentários agora do grupo aqui, de dúvidas e comentários. Su, quando você fala, né, e a gente lê esses exemplos e histórias, parece que as coisas correm assim, ó. Sai, sai. Não é bem assim, né, Su? Como demora.
Você vai e faz uma vez e você consegue se livrar a pessoa do pico de obsessão. O áudio dela está fechado. Eu levei até um susto. Ô, Denise, fechou teu áudio aí. Eu achei que era a Desculpa, internet. sem querer bati. É, a obsessão, quando você tira no pico, você acha que está resolvido. Não é. Tem que ter repetidas vezes a prece, ajudar aquela pessoa e convencer, às vezes, ter que convencer ainda a pessoa que é o pensamento dela mesmo. Tudo isso é muito difícil. Só quem já lidou com pessoas obsidiadas é que sabe, porque quando a gente lê, quando a gente vê essas informações, você acha assim, poxa, o médium vai lá, dá um passe e acaba. Não acaba, não é assim, não funciona. São repetidas vezes, são repetidas orações, são repetidas tratamentos e conselhos que às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, da pessoa que está obsediada, entendeu? Então, é muito difícil ser espírita, é muito difícil conseguir convencer e até convencer não só a pessoa que está obsediada, mas todo mundo que está em volta dela, porque não acreditam, entendeu? E não acham que aquilo é uma besteira. É muito difícil, Su, sabe? Só que eu já convivi, já tive, infelizmente, eu já tive que conviver com isso, de irmãs minhas que tiveram isso, e é muito complicado. Mas aí você consegue, sabe, com estudo, com tudo, mostrar para eles por livro, por aquilo, faça isso, faça aquilo. Às vezes você consegue, e às vezes não. E eu tenho duas irmãs que tiveram o mesmo tipo de problema. Uma tremendamente católica, que não aceita é, 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 esse tipo de informação. E a outra até aceita, mas de vez em quando, sabe, escorrega na maionese. E aí, o que que acontece? Sabe? Você vê que até de vez em quando a católica, com as orações, com as preces que ela acredita que vai tirar aquilo, melhora até muito mais do que uma espírita. Você entendeu? Mas não é fácil, não é assim tão. É, é, a gente tem essas informações, mas dizer que é fácil, que sai no compasso, não é assim, não, sabe? Repetidas vezes, convencer, ajudar, estar ali presente o tempo inteiro. E aí, a coisa que aconteceu com a Estética, sair numa festa, dar um tapa, sabe? De repente está todo mundo em família conversando, de repente a obsessão pega e todo mundo fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? É muito complicado, gente, não é fácil, sabe? É muito complicado. Mas nada que a gente não possa auxiliar com prece e com conselhos e com evolução. Mas parecer que é fácil assim, como a gente escreve, não é não, gente, não é não. Pode ter Mas certeza. o Miranda fala toda hora, quem nos vê, já falou desde o início o que está falando, que vai ter que ter muito. E quando a pessoa não quer, é pior ainda, porque eu vejo que esse livro mesmo mostrou aí 8 anos, já começar a ver alguma coisa para o Rafael. Passou mais de 6 anos, e com 13 anos, foram vários anos e conseguiram ter um certo sucesso. Agora tem gente que nunca, nunca, não chega. Ela passa a vida inteira com obsessão, eu sei que eu conheço casos, inclusive na família, a pessoa a vida inteira tentou fazer algumas coisas, aí a subjugação caía, derrubava na cama, e a pessoa entrava na quebrada. Daqui a pouco a pessoa melhorava um pouco, eu acho que eles faziam um esquema de já vai deixar ela um pouquinho, e vai e volta, e não tem jeito. Não, pior quando essas coisas acontecem no trabalho da pessoa, entendeu? E a pessoa ainda não toma consciência. Acontece ali, sabe? De ter passividade para esse tipo de coisa, né? Mas a E fascinação de todos, até Kardec fala, ela é a pior. Porque a subjugação ela é ruim, mas você está vendo que dá lá, riada. A simples começa sutil e se você tiver atenção, você consegue rapidamente, fazendo esse esforço profundo, você se melhora. Ou até uma outra pessoa que queira fazer o tratamento. Só que a fascinação,
a pessoa está fascinada, o nome já está falando. Não acredita, não, 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 ela não se entende acha, isso. ela se acha, não Uhum. adianta você falar, ela acha que você que está falando besteira. E aí eles fazem um processo de deixar a pessoa, isso obstrui a mente, os olhos, a pessoa não consegue enxergar, ela não ouve, eu tenho isso aí, casos particular mesmo, sério, não ouve, seja lá quem for. A pessoa fala uma coisa, então você está junto com ela na mesma sala. O outro, no caso, vai no centro espírita, a pessoa que está atendendo ali, o médico fala, quando você sai, ela, mas não falou isso não, ela não escuta, é impressionante. Então, assim, você não tem como fazer nada. O que ele coloca aqui, a gente não vai impor nada, né? O que é nossa parte, a gente vai fazer tudo que a gente pode, vai lá, estimula, coisa e tal, mas a pessoa não pode ou não quer, você não tem que forçar. Agora, de qualquer maneira, você faz a sua parte. Fica orando por ela, vai pedindo por ela, faz a Eu radiação. nunca vi caso de fascinação. Eu escuto hoje, inclusive, até a Graça, na nossa aula de mediunidade, ela falou sobre isso, que é como é muito mais difícil. Eu já vi de subjugação, mas de subjugação já é muito difícil, imagina de É. fascinação, Porque a né? subjugação, a pessoa está doente mesmo. Então já está arriada, É, aquilo ali fica na galera, não está bem. Agora, muitos pensam que é doença física, mental, psiquiátrica, mas está lá o psiquiatra, a parte do cérebro está afetada e a parte da mente está afetada. E aí está o obsessor sugando tudo. Mas aqui no nosso caso, a gente não fica aqui para avaliar, o que a gente tem que fazer, aprender a tomar conta, e aí nesse capítulo vou mandar para vocês escrito esse resuminho. Tem muito, sempre as mesmas dicas, as mesmas palavras, e presta atenção, nós já temos aqui um roteiro, vai dar para fazer uma listinha e ficar pregado aqui, botar lá no nosso grupo ali, pregado na parede. Olha aí, como ele botou aqui o André Luiz no final, esse decálogo, esses 10 mandamentos aqui, é para gente. Vocês repararam que é tudo só para nós? Então, é para você fazer isso aqui, ele fala direito, não deixa o ressentimento te penetrar o coração. Vai abençoando todo mundo, sem criticar ninguém. Tá bom? Estamos fazendo isso? Não temos que obrigar essa ou aquela pessoa a partilhar o ponto de vista. Então você fala que olha, eu acho, tá assim, podia procurar um centro. Que besteira, você quer cala a boca, fica calada que a pessoa não está aceitando. Entendeu? Se espera a realização dos seus ideais, mas trabalhando para o bem de todos, construindo para todo mundo. Então não queira só para você, sua família, né? Não se sobrecarrega aí já você no seu dia a dia, ficando na ansiedade, é um peso inútil. Não fique se queixando, tá? Se você se queixa um pouquinho, se queixa, reduz ao mínimo. Fica louvando com sinceridade, seja feliz com a felicidade do próximo, que aí é a hora da inveja, né? O merecimento do outro, você olha a pessoa receber, seja quem for, não precisa ser só nossos amiguinhos, amigos do peito, não. Uma outra pessoa qualquer que teve vamos dizer, um mérito qualquer, louve com sinceridade, porque é muito tão bom ver uma pessoa que está cada vez se melhorando mais, né? Que a gente conseguisse que cada um fosse espalhando essa onda, né? Todo mundo fosse melhorando, nós já estávamos no planeta. tem até uma oração no livro do Evangelho, no final do Evangelho, que ele fala que quando ele pede para você se proteger, e que se aquela outra pessoa, por algum motivo, né, subisse, merecer, que você não menospreze, nem fique falando mal daquela pessoa, que hoje em dia, você escuta uma pessoa que, de repente, se dá bem numa coisa, numa vida, e fala assim, tá roubando, né? Você não escuta isso? Principalmente no trabalho, a pessoa fez ali Os um trabalho comentários maravilhoso. fraternos. Hã? Comentários A pessoa fraternos. fez, não, fez um trabalho maravilhoso, sensacional. Aí a pessoa é promovida, a pessoa dormiu com quem? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, Pois né? é. Então, aí e o último que o André Luiz falou aqui é para a gente servir ao próximo. Estudar, Uhum. aprender, nunca se sinta incapaz e conservar o otimismo também, ficar desapegado e servir. Então, assim, para a gente terminar, que já estamos quase acabando, o que a gente tem? Nós temos um roteiro, gente, toda hora a gente tem que olhar. Porque aí a gente pode fazer ticando. Eu já fiz isso aqui, e hoje eu caí no 2, no 3, no 4. A gente já tem aquilo ali, porque você vai passar naquela história de ficar vendo suas ações no final do dia, que a gente sempre comenta aqui que o ideal é que a gente visse na hora, né? Que no momento que a gente reage. Pergunta 919, né? Mas aí, como o Agostinho fala, vai no final do dia, mas para a maioria das pessoas que estão com a memória, quanto mais vai ficando mais idoso, não lembra de nada, não lembra nem que eu almocei, aí eu não vou lembrar nem o que eu fiz no dia. Então, o ideal é na hora, quando Na hora, você né? prestar atenção, porque nessa hora que você faz seu autoconhecimento, quando você dá de frente com uma pessoa que está te causando
qualquer reação que não seja boa, você olha para você, vê o que a pessoa falou, e aí vê o que isso causou em você. É aí que você começa a se conhecer. É na hora no relacionamento. Esse conhecimento, ele que chama, tem que ser na reatividade. É a palavra que, né, que a gente estava comentando no nosso trabalho de autoconhecimento. Nós trabalhamos para fazer autoconhecimento na reatividade. Eu estou aqui e daqui agora vem uma coisa, acontece que alguém fala uma coisa comigo, ou aconteceu uma situação que eu vou pegar e vou reagir. Como eu reagi? Com raiva? Ou reagi rebatendo, né? Ou reagi, fiquei triste, chorei. Tudo isso vai mostrar quem eu sou. Eu preciso me conhecer. Autoconhecimento é você. Só você pode fazer o seu autoconhecimento. E não é fazendo só meditação com mantra que eu vou me... Não é assim. Nós vamos no fazer o autoconhecimento, quando a gente estiver na relação com o próximo. Posso sim meditar de noite, ver o que eu fiz, não fiz, claro, mas isso aí é um acréscimo, porque se você não prestar atenção na hora, você não vai perceber quem você é. Nessa hora que agora eu falei isso, eu fui egoísta. E aí você tem que ver o que ele falou e se analisar. Mas para a pessoa começar a se perceber, ela tem que tomar essa decisão de começar a se olhar nos momentos. Então, é um exercício. A gente tem até um exercício que a gente faz todo dia, que eu falei várias vezes aqui já. É um exercício diário. Aí você começa a perceber, olha, foca no seu agora. Percebe o que está ao seu redor, vigia o agora. E aí tem um momento que a gente está, né, todo. Mas aí você vai aumentando sua percepção, aumentando isso. Você, quando fizer uma reação dessa, você já sabe. Eu falei isso, que a maioria que já identifica. Eu falei isso aí, hein? Aí você a pessoa está lá falando, xingando você, e eu estou reagindo, estou ficando com vontade de voar na cara dela, e aí você vai vendo o que você está passando em você. Guarda aquilo ali para você trabalhar no sentido de sim, tipo, não é como a gente falou ali, não é para reprimir nada. Eu não posso sentir raiva, não é isso. Todo mundo vai ter uma reação, mas você já vai começar a conhecer. Bom, então fala, deu um gatilho em mim assim. A pessoa me estimulou, me instigou, e você vai se conhecendo e você vai se trabalhando, sempre no sentido de ficar mais sereno, mais calmo, né? Mais tranquilidade e tudo. A Sé está pedindo aqui para eu fazer esse roteirinho, depois escrever e mandar para o grupo. Eu vou catar desse capítulo aqui bastante coisa e vou fazer lá, porque a gente já aprendeu várias vezes em vários capítulos. Vou fazer um roteirinho mesmo, com esse aí do André Luiz, vou deixar para a gente. Qual é uma terapia de prevenção, tá bom? Já faltam 2 minutinhos, gente. Vamos fechar. Semana que vem a gente começa o capítulo 1. E esse livro, já para lembrar aqui, para avisar para quem não conhece, ele é um livro que tem muitos casos, muitas pessoas vão aparecer, não é uma história de uma família, é a história de várias pessoas ao longo do livro, casos pequenininhos, na época do carnaval, numa rua está acontecendo uma coisa, na outra está outra, e o Bezerra vai o tempo todo trabalhando com o Miranda atrás, que o Miranda vai participar da equipe. Então, o livro começa a enriquecer muito esses estudos nossos, e a partir daqui agora o negócio é pauleiro. Nós vamos sempre na oração, vamos nos prevenindo aí com as nossas terapêuticas e vai dar tudo certo. Vai lá, Carla, faz a nossa oração para a gente terminar. Tá, e só para esclarecer aí, confirmando o que a Sultane falou, o policiar-se no sentido de se vigiar, né? Não tem repressão, não tem repressão, não. A gente tem apenas que ficar atento, é o que eu quero dizer. Acho que nesse sentido, no sentido da gente ficar sempre ligado, tá bom? Gente, vamos lá, vamos agradecer a Deus por esses momentos de estudo, esses esclarecimentos fantásticos. Imaginamos que esse livro nos trará muito conhecimento, muito aprendizado para os nossos trabalhos. Então, queremos muito agradecer a Deus pela oportunidade de termos esse livro em nossas mãos e essa oportunidade da doação da nossa amiga Sultane, a oportunidade de estarmos todos aqui congregados nesse objetivo de aprendermos. Obrigada, Jesus, e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, até semana que vem. Beijo para todos. E Beijão, gente. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, bye, bye. Beijo. Beijo a todos. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite a todos.